Se me curar, te dou 1 milhão. O silêncio caiu pesado por um segundo. E no instante seguinte, o jardim inteiro explodiu em gargalhadas. Risos altos, cruéis, ensurdecedores, adultos rindo, vizinhos rindo, pessoas apontando para mim como se eu fosse um erro exposto em praça pública. Eu estava descalça, suja de terra, parada diante do homem mais temido da cidade, e ele ria. Ria sentado numa cadeira de rodas que custava mais que a casa onde eu dormia. Ria como quem já tinha decidido que eu seria humilhada ali mesmo, ao vivo, na frente de todo mundo. O cheque foi escrito devagar. 1.000 airais. Ele jogou no chão, aos meus pés, como se estivesse jogando restos. E então fez a promessa que gelou meu sangue. Quando eu falhasse, quando eu fosse exposta como fraude, eu teria que ajoelhar e admitir que tudo era mentira. E o pior, todo mundo ali tinha certeza de que eu ia falhar, porque ninguém sabia o que eu sabia, ninguém via o que eu via, e ninguém imaginava que naquele exato momento eu já carregava o segredo que viraria tudo de cabeça para baixo. Eu olhei para aquele homem e senti o peso de algo que ele escondia há 3 anos. Algo enterrado tão fundo que nem os médicos, nem o dinheiro, nem o poder conseguiram apagar. E quando eu abri a boca para responder, não foi sobre dinheiro, não foi sobre milagre, foi sobre escolha. E foi ali, naquele segundo, que eu assinei meu destino. Porque depois daquela frase, vieram os tiros. Veio o chão frio, veio o corpo dele em cima de mim tentando me proteger, e veio a certeza de que, se eu respirasse errado, eu não sairia viva dali. E eu sei, parece que eu vou te contar agora o que aconteceu. Parece que o segredo vai ser revelado aqui, mas eu não posso, porque antes de você entender como tudo terminou, você precisa entender como tudo começou. Precisa entender o que eu sofri, o que eu perdi. E porque aquele 1 milhão nunca foi sobre dinheiro. Então fica comigo. Se inscreve no canal agora e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda dá para recomeçar. Porque a partir de agora, a história só fica mais intensa. Eu vou falar direto com você agora, como se você estivesse sentado aqui na minha frente, porque essa parte da história não dá para contar de longe. Ela precisa ser sentida. Você já sentiu isso alguma vez? A sensação de que, se você falar a verdade sobre quem você é, as pessoas se afastam. Eu cresci num lugar onde as pessoas aprendem cedo a engolir o choro. Um orfanato. Um desses lugares onde o barulho nunca é alegria de verdade e o silêncio nunca é paz. É ausência. É falta de abraço. Falta de nome sendo chamado com carinho. Falta de alguém que fique. E mesmo ali, onde todo mundo já carrega abandono suficiente, eu não era só mais uma. Eu era a diferente. Eu era a criança que parava no meio da brincadeira e ficava olhando para o canto vazio do quarto como se tivesse alguém ali. Eu era a criança que respondia sozinha, que sorria do nada, que às vezes ficava quieta demais, como quem está escutando algo importante. E sempre vinha a pergunta: com quem você está falando? E eu respondia a coisa mais perigosa que uma criança pode dizer para um adulto que não entende o mundo além do que vê. Com ele. A sala ficava estranha. O ar mudava. E quando perguntavam, ele quem? Eu apontava. Só que não tinha ninguém. Você consegue imaginar o medo que isso causa em adulto? Adulto odeia o que não consegue controlar. Adulto odeia o que não consegue explicar. Então eles não tentam entender. Eles rotulam. Mentira, imaginação, influência, coisa errada, coisa do diabo. Qualquer coisa serve, desde que não seja admitir que existe algo fora do alcance deles. Mas eu não estava tentando assustar ninguém. Eu estava tentando sobreviver. Porque quando você cresce sem pai, sem mãe, sem colo, o coração faz o que pode para não enlouquecer. Ele procura companhia onde encontra. E eu encontrei a minha onde ninguém mais via. Às vezes eram rostos que eu nunca tinha visto. Às vezes eram crianças como eu. Às vezes nem tinham forma. Era só uma presença. Um calor que surgia do nada. Um arrepio que subia pela nuca, junto com uma sensação muito clara, quase impossível de explicar. Alguém querendo falar. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que alguém precisa dizer algo, mas não encontra voz?
No começo eu tentei convencer a mim mesma de que era imaginação, que eu estava inventando tudo para preencher o vazio, porque é isso que dizem quando a gente sente demais, né? É coisa da sua cabeça. Até o dia em que eu falei uma coisa que eu não tinha como inventar. Uma menina do orfanato chorava escondida. Chorava baixo, para ninguém ouvir. Chorava com aquele tipo de choro que não quer atenção, só quer parar de doer. Ela tinha perdido a irmã mais nova e carregava uma culpa que não cabia num corpo tão pequeno. E eu, sem planejar, sem pensar, sem entender de onde aquilo vinha, cheguei perto e falei: "Ela disse que você não precisa se culpar." A menina parou de chorar na hora. Secou o rosto devagar. Me olhou como se eu tivesse arrancado algo de dentro dela. "Quem disse?" ela perguntou. E eu respondi a frase que mudou tudo na minha vida. Ela. Naquele instante eu soube. Eu não estava brincando. Eu não estava inventando. E o orfanato também soube. Nada foi dito em voz alta, mas tudo mudou. Os olhares ficaram mais longos. As conversas paravam quando eu chegava perto. Não era admiração. Era cuidado misturado com medo. E eu aprendi uma regra cruel muito cedo, talvez cedo demais. Quando você é diferente, as pessoas decidem quem você é antes mesmo de te conhecer. Mas isso ainda era só a superfície, porque tinha algo pior, algo mais pesado, algo que eu escondi por muito tempo até de mim mesma. Eu não via só presenças, eu ouvia coisas que eu nunca deveria ouvir. Eu vou te contar isso do jeito mais simples possível, olhando direto para você, porque se eu complicar, você vai tentar racionalizar. E essa parte da história não funciona se você tentar explicar demais. Você já sentiu que alguém estava mentindo sem a pessoa dizer uma palavra? Já entrou num lugar e sentiu um peso que não combinava com o sorriso das pessoas? Então, era mais ou menos assim. Só que comigo ia além. Não era como se eu ouvisse vozes o tempo todo. Não era isso. Não tinha grito, não tinha barulho constante, não tinha nada de filme. Era mais silencioso. E por isso mesmo, mais assustador. Quando alguém estava quebrado por dentro, eu sentia. Quando alguém carregava uma dor grande demais, eu sabia. E junto dessa sensação, vinha alguma coisa. Às vezes uma frase curta. Às vezes uma imagem rápida. Às vezes um detalhe tão específico que não tinha como ser coincidência. Você já teve aquela sensação de "eu não sei como sei, mas sei"? Então imagina isso acontecendo o tempo todo. Às vezes eu sabia o nome de alguém que eu nunca tinha visto. Às vezes eu sabia de um objeto que ninguém tinha mencionado. Às vezes eu sabia de um segredo enterrado tão fundo no peito de uma pessoa que ela mesma fingia não lembrar. Segredos que não foram contados. Palavras que nunca saíram da boca. Culpas guardadas em silêncio. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando você diz a verdade que alguém se esforça tanto para esconder, você deixa de ser criança. Você vira ameaça. Teve uma vez, e essa cena nunca saiu da minha cabeça, que uma moça apareceu no orfanato dizendo que queria apenas conhecer as crianças. Ela falava baixo, sorria bonito, tinha aquele jeito de gente boa que faz adulto relaxar. Todo mundo caiu. Mas quando eu olhei para ela, meu corpo inteiro reagiu. Um gelo subiu pela minha nuca. Meu estômago apertou. Meu coração acelerou sem motivo. Você já sentiu isso? Aquela sensação física de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo? E sem pensar, sem planejar, sem entender de onde vinha aquela certeza, eu soltei. Você não veio escolher criança. Você veio se esconder. O sorriso dela morreu na hora. Literalmente morreu. Ela travou. Piscou várias vezes. Olhou em volta como se estivesse procurando uma saída. A diretora me puxou pelo braço com força, o rosto vermelho de raiva. "Luna, para com isso! Você está inventando coisa! Você não pode falar esse tipo de coisa!" E ali, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, eu respondi: "Eu não estou inventando, ela está fugindo." A mulher foi embora rápido demais. Rápido como quem sabe que foi vista. E sabe o que aconteceu depois? Na mesma semana, a polícia apareceu no orfanato procurando uma suspeita de fraude. A descrição batia exatamente com ela. Depois disso, ninguém mais riu de mim.
Mas também ninguém me abraçou do mesmo jeito. Você entende essa parte? Quando as pessoas param de rir, mas também param de se aproximar, foi ali que eu aprendi outra regra, talvez a mais dura de todas. Quando você acerta demais, você paga caro demais. Então eu comecei a me fechar, comecei a guardar, comecei a engolir tudo sozinha. Eu fingia que não via, fingia que não sentia, fingia que não sabia, porque eu tinha aprendido que saber demais machuca, principalmente quem sabe. Só que tem uma coisa que ninguém te conta. Quando você tenta fechar uma porta que já foi aberta, a pressão não some, ela aumenta. E eu aguentei essa pressão por muito tempo, até onde deu. Até o dia em que ela estourou no lugar mais improvável possível, num jardim, num evento simples, num dia que deveria ser comum, e diante de um homem que eu só conhecia de nome, mas que, quando eu olhei nos olhos, parecia carregar um cemitério inteiro dentro do peito. O jardim do orfanato tinha um nome bonito, Jardim das Acácias. Eu gostava daquele lugar porque ali eu conseguia respirar de verdade. Tinha terra debaixo das unhas, cheiro de erva fresca, vento batendo no rosto. Era o único lugar onde eu esquecia por alguns minutos que ninguém tinha me escolhido ainda. Mas naquele dia, tinha gente demais. Você já entrou num lugar e sentiu que algo estava errado antes mesmo de entender o porquê? Foi exatamente assim. Vizinhos curiosos. Pessoas que tinham ouvido rumores. Gente desesperada querendo milagre. Gente querendo provar que tudo era mentira. Gente que não queria ajudar ninguém, só assistir de perto a queda de alguém. E no meio desse barulho todo, ele apareceu. Eduardo Mascarenhas. Eu sabia quem ele era porque todo mundo sabia. O empresário mais temido da cidade. O tipo de homem que não precisa levantar a voz para intimidar. O tipo que entra num lugar e faz o ar ficar pesado. E ele estava numa cadeira de rodas cara demais. Não me deu raiva porque eu odiava dinheiro. Me deu raiva porque eu conhecia crianças que precisavam de remédio e não tinham. Crianças que dividiam sapato. Crianças que dormiam com fome. E ali estava um homem cercado de luxo, com um olhar afiado, cortante, como se o mundo devesse alguma coisa a ele. Você já olhou para alguém e sentiu que aquela pessoa estava cheia de dor, mas também cheia de veneno? Ele não veio por curiosidade. Ele não veio por esperança. Ele veio para me ridicularizar. No começo eu não tinha certeza, mas o corpo nunca mente. E o meu sentiu. A dor dele era do tamanho da cidade inteira. Uma dor antiga, mal resolvida. E junto dela vinha algo ainda mais pesado, mais escuro, culpa. Ele chegou fazendo piada, falando alto, como se eu fosse parte de um espetáculo barato. Como se eu estivesse ali para divertir quem pagava ingresso. E quando eu me aproximei, o ar mudou. Você sabe aquele silêncio estranho que vem antes da tempestade? Aquele peso que faz o peito apertar sem motivo? Era isso. Ele me olhou com um sorriso torto e perguntou, em tom de deboche, se eu podia curar ele. E até hoje eu não sei explicar por que eu fiz aquilo. Talvez tenha sido impulso, talvez coragem demais. Talvez algo maior do que eu. Mas eu olhei direto nos olhos dele e falei, eu posso fazer o senhor andar de novo. A gargalhada veio como um tapa coletivo. Risos altos, cruéis, desumanos. Risos que não riem de uma frase, riem de uma pessoa. Você já foi ridicularizado em público? Já sentiu todo mundo decidir quem você é num único segundo? Eduardo riu mais alto que todos, com aquele riso de homem que nunca foi contrariado. Ele puxou um talão de cheques e começou a escrever ali mesmo, devagar, como quem saboreia cada letra da humilhação. 1 milhão. Ele falou o valor em voz alta. E jogou o cheque no chão, aos meus pés, como se estivesse jogando migalhas. Mas o que mais doeu não foi o dinheiro, foi o acordo. O jeito como ele olhou em volta, garantindo que todo mundo estava vendo, e disse, quando você falhar, você vai ajoelhar aqui e admitir que é fraude. Eu era uma criança. E aquelas palavras bateram como um soco invisível. Como se ele tivesse levantado a mão para me bater, só que usando a voz. Eu olhei para o cheque no chão, pensei nas crianças do orfanato, pensei em remédio, pensei em comida, pensei em roupa,
Pensei em tudo que aquele dinheiro poderia mudar. E foi aí que eu ouvi. Não com os ouvidos, por dentro. Não venda sua alma. Você já sentiu isso? Aquela certeza que não vem da cabeça, vem de um lugar mais fundo? Então eu falei a frase que fez o mundo parar por um segundo inteiro. Eu não curo ninguém. As gargalhadas voltaram ainda mais altas, mas eu continuei. Porque a cura não vem de mim, vem da pessoa. Eu só ajudo ela a lembrar que ainda pode escolher. Ele debochou. Falou de medicina, falou de laudos, falou de exames, falou de lesão, falou de irreversível como se fosse uma sentença final. E foi exatamente aí, que eu fiz a coisa mais perigosa da minha vida. Eu encarei o olhar dele, ignorei todo o barulho ao redor e falei, baixo, firme, sem tremer. Os médicos falaram do seu corpo, mas não falaram do seu coração. O sorriso dele desapareceu. O jardim inteiro prendeu a respiração. Porque quando eu disse coração, eu não estava falando do órgão. Eu estava falando do lugar onde ele trancou algo há 3 anos. Algo que apodrecia em silêncio. E naquele instante, eu sabia exatamente o que era. Eu vou te confessar uma coisa agora, olhando direto para você. Naquele segundo, eu tive medo de mim mesma. Não do que ele poderia fazer comigo, mas do que eu estava prestes a dizer. Porque eu sabia que se eu abrisse a boca naquele momento, não existia mais volta. Algumas verdades, quando saem, não pedem licença. Elas destroem portas, queimam pontes, mudam destinos. E mesmo assim, eu falei. Eu disse que ele estava dirigindo, que estava no telefone, que estava falando de dinheiro, que estava distraído demais para ver o caminhão. E quando eu vi o rosto dele perder a cor, quando aquele homem poderoso começou a parecer pequeno dentro da própria cadeira, eu continuei. Não por crueldade, não por vingança, mas porque eu senti algo muito claro dentro de mim. Aquela verdade precisava sair. Era como pus drenando de uma ferida antiga. Doía, ardia, assustava, mas se não saísse, ia matar por dentro. Então eu falei do filho dele, e só de dizer isso o ar mudou. Eu falei o nome, e quando eu disse Bruno, a cadeira de rodas pareceu encolher. O corpo dele ficou rígido, o olhar perdeu o foco, porque naquele exato instante o empresário mais temido da cidade deixou de existir. Ali, só tinha um pai quebrado. Você consegue imaginar o que acontece quando um segredo enterrado por 3 anos é arrancado ao vivo, na frente de todo mundo? Ele não sai devagar, ele explode. E foi exatamente isso. Eduardo começou a tremer. Não era raiva, era colapso. A respiração ficou curta, desordenada, como se o ar tivesse virado um inimigo. Ele tentou negar, tentou rir, tentou buscar qualquer explicação racional. Você leu isso em jornal, mas eu sabia, e ele sabia que eu sabia, porque jornal nenhum falava da camisa do menino, do número, do gol que ele fez naquele dia, da conversa que tentou puxar no banco de trás, do pai que nunca foi ouvido. E quando Eduardo pediu, quase implorando, o que ele tentou dizer? Eu senti. Não com o corpo, com a alma. Uma presença quente surgiu ao meu lado, não pesada, não assustadora. Era suave, familiar, como uma criança correndo num dia de sol. Eu segurei a mão do Eduardo. A mão dele estava gelada, tremendo. Eu me ajoelhei porque naquele momento ninguém ali era maior que ninguém. E eu disse devagar, com cuidado, como quem entrega algo frágil demais. Te amo, pai. Ele desmoronou. E eu não tô falando de chorar bonito, desses choros que aparecem em filme. Eu tô falando de um homem quebrando por dentro, de um som que não parece humano, de culpa virando lama e sendo expelida à força, como se estivesse intoxicando ele há anos. Ele disse que matou o próprio filho, disse que merecia a cadeira, disse que aquilo era punição, disse que nunca mais deveria andar. E eu respondi, sem levantar a voz, mas com uma certeza que nem eu sabia que tinha. Não é punição, é escolha. Naquele instante, algo aconteceu. A multidão inteira ficou em silêncio. Nenhuma risada, nenhum sussurro, nenhum julgamento. Era como se todo mundo ali estivesse aprendendo alguma coisa junto, mesmo sem entender exatamente o que. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Bem direto.
olhando no seu olho. Você já carregou uma culpa que parecia maior que você? Já teve um "e se" que voltava toda noite quando você tentava dormir? Já se puniu por algo que você daria tudo para consertar, mas não podia? Escreve nos comentários, de verdade, sem vergonha, qual foi a culpa mais pesada que você já teve que enfrentar. Eu vou ler, porque isso aqui não é só história, é espelho. E respira, porque o que aconteceu depois desse momento foi quando eu entendi que a vida não ia simplesmente me deixar em paz. Quando ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, inchados, o orgulho completamente quebrado, eu tive certeza de uma coisa: ele ia me odiar. Porque ninguém gosta de quem arranca verdades enterradas. Ninguém gosta de quem aponta a ferida que a pessoa passou anos fingindo que não existe. Mas ao invés disso, ele se abaixou com dificuldade, pegou o cheque do chão e fez algo que ninguém ali esperava. Ele não rasgou, não jogou fora, não usou como mais uma forma de humilhação. Ele colocou o cheque na minha mão. A mão dele tremia, a minha também. E com a voz rouca, pesada, como se estivesse saindo de um lugar que ele nunca tinha usado antes, ele disse: "Você não me curou, mas me fez querer tentar." Você consegue entender o peso dessa frase? Já percebeu como às vezes querer tentar é mais difícil do que tentar de fato? Para qualquer pessoa, aquilo já seria forte. Mas para um homem como ele, aquilo era uma revolução interna. Era admitir fraqueza. Era admitir dor. Era admitir que talvez, só talvez, ele ainda quisesse viver. Ele começou a se afastar pelo jardim. O silêncio ainda dominava tudo. Mas antes de entrar no carro, ele parou, olhou para trás, olhou direto para mim e disse algo que ficou gravado em mim como uma promessa e como um aviso: "Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou andar até você." Você sabe o que eu senti naquele instante? Esperança. E eu preciso ser honesta com você agora. Esperança, quando você é como eu, é perigosa, porque esperança abre a porta para a expectativa. E expectativa abre a porta para a decepção. Você já evitou acreditar em algo só para não se machucar depois? Já fingiu que não se importava porque se importar doía demais? Foi exatamente isso que eu tentei fazer. Mas naquela noite, eu não consegui dormir. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto dele, o som da voz, o peso da promessa, e uma pergunta que não parava de ecoar dentro de mim: e se ele voltar mesmo? Foi nessa madrugada, com o coração inquieto e o corpo cansado, que eu fiz algo que eu nunca tinha tido coragem de fazer antes. Algo que eu vinha adiando há anos. Eu peguei a carta da minha mãe. A carta era velha. Velha de um jeito que não é só papel. É tempo acumulado. Ela cheirava a passado, a coisas que ficaram guardadas tempo demais. E tinha 4 palavras escritas do lado de fora. 4 palavras que eu li centenas de vezes, mas nunca tive coragem de atravessar. Eu nem vou repetir agora do jeito que estava escrito, porque só de lembrar, minha garganta fecha. Você já evitou abrir algo porque sabia que, depois daquilo, você nunca mais seria o mesmo? Minhas mãos tremiam quando eu quebrei o selo. Tremiam não de frio, mas de medo. Medo do que eu podia descobrir. Medo do que eu podia perder. Medo de confirmar que talvez eu estivesse sozinha no mundo de verdade. E eu li. Minha mãe dizia que eu não era como as outras crianças. Não dizia isso com tristeza. Dizia como quem aceita uma verdade antiga. Ela dizia que, desde bebê, eu via coisas. Que eu reagia a presenças que ninguém mais percebia. Que aquilo não era imaginação. Era dom. E também era maldição. Você consegue sentir o peso disso? Saber que algo que te torna especial também pode te machucar? Ela contava que isso vinha de mulheres da nossa família. Mulheres que viam além, que ouviam além, que sentiam além, e que por isso foram perseguidas, desacreditadas, chamadas de loucas. Mas então veio a parte que me fez chorar de um jeito diferente. Não um choro de dor, um choro de encaixe. Ela escreveu que eu não curava ninguém, que eu nunca curei, que eu nunca teria esse poder, que eu só abria portas, que a cura, a verdadeira, sempre esteve dentro das pessoas.
e que tudo o que eu fazia era ajudá-las a lembrar disso. Quando eu li essa parte, algo fez sentido dentro de mim pela primeira vez. Você já teve aquele momento em que tudo se encaixa de uma vez só? Como se peças espalhadas pela vida inteira finalmente formassem uma imagem clara? Eu lembrei da frase que saiu da minha boca no jardim, sem planejamento, sem ensaio, sem consciência. Eu não curo ninguém. Como se aquela frase não tivesse vindo de mim, mas tivesse atravessado gerações para chegar até ali. Como se minha mãe tivesse sussurrado aquilo dentro de mim no momento exato. E eu chorei. Chorei porque pela primeira vez eu entendi que eu não era estranha, não era errada, não era quebrada. Eu era só eu. Naquela madrugada, algo mudou no ar. O quarto ficou mais quente, mais leve. Eu senti um perfume de lavanda, suave, familiar, um cheiro que não existia ali, mas existia dentro de mim. E junto com ele veio um calor, como braços envolvendo meus ombros, como um abraço que não precisava de corpo. Você acredita quando eu digo isso? Ou parte de você tenta explicar, racionalizar, negar? Eu juro para você, naquele instante eu tive certeza absoluta de que ela estava ali. Não como memória, não como imaginação, mas como presença. E antes que eu pudesse entender o que aquilo significava, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, alguém bateu na porta do quarto. A voz veio baixa, urgente. Luna! Ele voltou. Meu coração disparou. E eu corri. Eu vi a limusine no portão. Eu vi o motorista. Eu vi a porta abrir. E eu vi Eduardo, de pé. Não perfeito, não firme como atleta, mas de pé. Apoiado numa bengala, tremendo, suando, lutando contra o próprio corpo como quem luta contra um passado inteiro. E quando ele me viu, ele sorriu com um tipo de alegria que não combina com um homem rico. Combina com criança. Combina com alguém que não acreditava mais em nada. E foi obrigado a acreditar. Eu consegui dar 3 passos. 3 passos. Para muita gente isso é nada. Mas para quem estava preso, isso é um universo. Ele se aproximou um pouco e falou baixo. Eu vim por outro motivo. Você está em perigo. E antes que eu perguntasse, como assim? Eu ouvi o som que eu nunca queria ouvir no jardim. Um estalo seco. Tiros. O mundo virou chão. Eduardo me puxou para trás do carro e se jogou por cima de mim, me cobrindo. E eu pensei, é aqui que eu morro. E foi nessa hora, com o coração batendo na garganta, que eu entendi uma coisa que eu quero que você entenda também. Histórias assim não acontecem com quem assiste de longe. Acontecem com quem decide atravessar o medo. Então, se você está aqui até agora, não sai. Sério. Porque o que vem depois é a virada que separa qualquer história de uma história que fica dentro da gente. E aproveita e faz agora o que muita gente deixa para depois e esquece. Se inscreve no canal. Porque se você gosta desse tipo de narrativa que te prende pela alma, eu vou trazer mais. Mas eu só sei que você quer mais quando você se inscreve. Agora volta para mim. Porque quando os tiros pararam, eu descobri que a guerra não era só contra balas. Era contra pessoas. Pessoas com nome e com poder. Depois do ataque, a cidade virou caos. Repórter, polícia, sirene, gente inventando história. Gente dizendo que eu era filha secreta dele. Gente dizendo que eu era milagre. Gente querendo me tocar como se eu fosse amuleto. Na delegacia, o delegado Maurício nos recebeu sério, com um olhar de quem já viu coisa demais. Eduardo não queria sentar na cadeira de rodas. Ele se obrigou a andar, mesmo tremendo, porque ele disse, se eu voltar para a cadeira agora, eu volto para a prisão. E eu entendi. A cadeira era mais que metal. Era culpa. Maurício começou a perguntar tudo. E aí a porta abriu. E um homem entrou chorando, gritando, cadê minha filha? E quando ele me viu, ele sussurrou meu nome, como se ele tivesse guardado aquilo na boca por anos. E ele disse, eu sou seu pai. Eu senti o chão sumir. Você já sentiu o cérebro travar? Tipo, seu corpo tá aqui, mas sua cabeça tá tentando entender uma coisa grande demais? Foi assim. Eu cresci achando que não tinha ninguém. De repente, alguém diz que é meu pai. Eu queria acreditar. Ao mesmo tempo, eu odiava acreditar.
Porque acreditar significava admitir que eu fui deixada. Eu falei, meu pai morreu. Ele disse que procurou por mim, mostrou documentos, mostrou fotos. E eu tremi. Só que enquanto todo mundo olhava para papel, eu olhei para o olho dele e eu senti vazio. Sabe quando você sente que uma pessoa está atuando? Eu senti isso. Meu coração acelerou, minha nuca gelou e eu pensei, tem algo errado. E eu te juro, eu tentei ficar quieta, mas a verdade dentro de mim gritou mais alto. Eu falei, você não é meu pai. O homem travou. Eu dei mais um passo e falei a frase que virou a delegacia do avesso. Você matou meu pai. E nesse instante, o teatro acabou. Ele puxou uma arma, me agarrou. E eu senti o cano frio encostar na minha cabeça. Eu não vou mentir para você. Eu achei que ia morrer. E antes de eu te contar o que salvou minha vida, eu quero te pedir uma coisa, porque isso aqui é importante para mim. Você acredita em intuição? Aquele sentimento que avisa antes da tragédia? Comenta aí. Você já teve uma intuição que te salvou? Ou uma intuição que você ignorou e depois se arrependeu? Eu quero ler isso, porque esse tema é mais real do que muita gente aceita. Agora, respira, porque o que aconteceu a seguir foi impossível. O homem apertou a arma contra mim. Eduardo tentou avançar, mas não podia. Os policiais estavam armados, tudo gritando, tudo confuso. E eu fechei os olhos, eu não fiz discurso, eu não tive coragem. Eu só sussurrei por dentro. Se alguém me ama, me ajuda. E foi aí que eu senti uma presença, forte, como um vento atravessando gente. O homem gritou como se alguém tivesse agarrado a garganta dele. Ele largou a arma, cambaleou, caiu. Ele começou a berrar que tinha mãos no pescoço dele. E eu vi um homem ao lado dele, furioso, com uma marca no pescoço, uma cicatriz. O meu pai, o verdadeiro. Eu não conheci ele vivo, mas ali eu reconheci. E eu senti uma coisa que eu nunca vou esquecer. Mesmo morto, ele me protegeu. O homem foi preso. A arma foi recolhida. A delegacia virou caos. E eu fiquei ali, tremendo, porque eu percebi que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos tinham se tocado por minha causa. Mas o pior ainda estava vindo, porque quem estava puxando as cordas não era aquele impostor. Era alguém muito maior. Cristiano Bittencourt. Quando o delegado Maurício falou esse nome, eu senti a sala escurecer. Não literal. Um escuro emocional. Como se todo mundo ali já soubesse que esse nome tem dono. Cristiano não era só rico. Era perigoso. Era o tipo de homem que compra silêncio. Compra juiz. Compra polícia. Compra notícia. Compra medo. E o delegado mostrou fotos, provas. Gente importante apertando a mão dele. Dinheiro passando. E eu entendi uma coisa assustadora. Não era só uma pessoa ruim. Era um sistema. E aí Maurício falou a frase que gelou meu sangue. Ele não quer mais matar você. Ele quer usar você. Usar meu dom. Para arrancar segredos de gente morta. Para achar dinheiro escondido. Para virar intocável. E eu te pergunto. Existe prisão pior do que ser transformada em ferramenta? Eu olhei para o Eduardo e vi que ele estava decidido. Ele ia me proteger. Só que Cristiano não joga no braço. Ele joga na mente. E foi aí que o telefone tocou. Antes de continuar, eu quero um comentário seu aqui. Porque eu preciso entender quem está do outro lado comigo. Quando você pensa em poder, você acha que ele corrompe sempre? Ou você acha que dá para ter poder e continuar humano? Comenta. Poder corrompe ou poder revela? E por quê? Agora volta. Porque Cristiano ligou. E ele sabia exatamente onde doía. A voz dele era calma, quase educada. E isso é o que mais assusta. Gente perigosa não grita o tempo todo. Gente perigosa fala como se tivesse razão. Ele falou com Eduardo. Ele disse que tinha uma proposta. Eduardo cuspiu ódio, chamou ele de assassino, falou do filho. E Cristiano fez a arma mais suja que um ser humano pode usar. Ele ofereceu as últimas palavras do menino. Você entende o tamanho disso? Eduardo passou anos se torturando. Será que ele me odiou? Será que ele me perdoou? Será que ele sofreu? E Cristiano sabia. E por isso ele ofereceu, em troca de mim, uma conversa, nós três.
Quando desligou, Eduardo ficou branco. Ele não disse nada por um tempo, como se a alma dele estivesse de novo naquela estrada do acidente. Aí eu peguei a mão dele e falei: "Eu posso perguntar?" E eu fechei os olhos. Chamei o menino e eu ouvi 3 palavras. Eu disse para Eduardo e eu vi ele quebrar, mas quebrar diferente, não de culpa, de libertação. E foi nessa noite que eu percebi uma coisa terrível. Cristiano estava assistindo. Eu não vi a câmera na hora, Eduardo também não, mas ela estava lá, uma luzinha vermelha, pequena, quase invisível. E do outro lado da cidade, Cristiano sorriu vendo a nossa fraqueza mais humana. Amor. Porque amor é lindo, e também é o ponto onde o inimigo mira. No dia seguinte, quando amanheceu, Eduardo estava de pé na sala, sem bengala. Ele andou da cama até a janela. Ele estava chorando, sorrindo, tremendo, tudo junto. E eu, por um segundo, achei que a gente tinha vencido. Aí a porta foi arrombada. E não eram bandidos, eram policiais, com mandado, dizendo que Eduardo estava preso por crimes. Mentira. E dizendo que eu seria levada para abrigo. Eu gritei. Eduardo lutou. E me arrancaram dele. No térreo, uma limusine me esperava. E Cristiano estava lá, como se fosse dono do mundo. Cristiano se ajoelhou na minha frente como se ele fosse gentil. Ele me mostrou uma foto da minha mãe num laboratório. Ele inventou uma história sobre experimento, sobre dom fabricado, sobre eu ser criada com isso. E sabe por que isso quase me destruiu? Porque eu era uma criança querendo resposta. Qualquer criança, no fundo, quer uma explicação que faça a dor doer menos. Ele disse que meu pai biológico não era quem eu achava. Ele disse que eu era peça de algo maior. E aí veio a chantagem final. Ele mostrou uma câmera de cela, Valentina em perigo, e disse: "Se você aceitar me ajudar, ela vive. Eduardo sai. Você ganha respostas." E eu fiquei parada. Porque ali não era mais sobre mim, era sobre escolher. Eu fechei os olhos e pedi ajuda por dentro. E eu senti minha mãe, senti meu pai, senti o menino Bruno. Senti todas as presenças que eu ajudei. E todas elas pareciam sussurrar a mesma coisa. Confie. Eu abri os olhos e falei, não. E Cristiano ficou vermelho. Porque ele não estava acostumado com gente que não vende a alma. Agora eu quero te pedir um comentário, de verdade, porque isso aqui é o coração do vídeo. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida? Uma decisão que você sabia que era certa, mas doeu? Escreve nos comentários. Isso ajuda outras pessoas também, porque alguém vai ler sua resposta e pensar, eu não tô sozinho. E agora segura. Porque quando eu disse não, o jogo virou. No instante em que eu recusei, eu achei que ia ser o fim. Mas foi o começo do fim para ele. Porque o delegado Maurício apareceu com uma equipe que ainda não tinha sido comprada. Eles deixaram Cristiano falar. Gravaram. Pegaram confissão. Pegaram ameaça. Pegaram tudo. Eduardo foi solto. Valentina foi salva. Cristiano caiu. E não foi rápido porque justiça é linda. Foi rápido porque, quando o poderoso erra e deixa a prova, ele vira alvo de todos os outros poderosos que estavam esperando a chance de arrancar a coroa. Eu vi Eduardo me abraçar como pai. Eu vi ele andar de verdade. Eu vi ele vender aquela cobertura fria e ir para uma casa com jardim, porque ele queria vida de novo, não vitrine. Eu vi meu orfanato mudar. Eu vi criança comer melhor, estudar melhor, sonhar melhor. E eu me vi, pela primeira vez, não como a menina estranha, mas como alguém com propósito. E se você me perguntar o que eu aprendi, eu te respondo olhando no seu olho. 1. A dor vira prisão quando a gente decide morar nela. 2. Culpa não é amor. Culpa é castigo disfarçado. 3. Milagre, quase sempre, é escolha repetida. Um passo. Mais um. Mais um. 4. E o mais assustador, o mal não vence quando ele é forte. Ele vence quando o bem se cala. Agora, se essa história te prendeu, eu vou te pedir, com a mesma intensidade que eu precisei de coragem para sobreviver. Se inscreve no canal agora, porque isso me mostra que você quer mais histórias assim, com emoção, tensão e verdade. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda dá tempo de recomeçar, mesmo carregando culpa, mesmo carregando dor.
Deixa seu like, porque isso empurra esse vídeo para mais gente que está precisando de uma faísca de esperança. Comenta aqui embaixo qual parte mais te arrepiou. Foi o jardim, a delegacia, a proposta do Cristiano ou o momento da libertação do Eduardo? Escreve jardim, delegacia, proposta ou libertação. E eu quero te pedir uma coisa ligada ao tema, bem pessoal. Se você conhece alguém que está preso numa culpa antiga, manda esse vídeo para essa pessoa com uma frase simples. Eu lembrei de você. Às vezes, isso é o começo de uma cura. E se você quer o próximo vídeo nessa mesma pegada, intenso, hipnótico, com reviravolta, comenta também. Quero a parte 2, porque eu posso continuar essa história por outro ângulo. E você vai entender que o que aconteceu comigo não acabou ali. Eu sou a Luna. E se você ficou até aqui comigo, então de algum jeito essa história também é sua. Nos vemos no próximo.